só que para a gente encerrar o programa, queria falar rapidamente, né? Não é só a Globo que ri da cara do povo e que aproveita essas coisas. Tem muito oportunista na esquerda que faz a mesma coisa, né? O, o Boulos, por exemplo, que controla o MTST, embora a base do MTST nem saiba muitas vezes quem é o próprio Boulos, é eleitora do Lula, mas ele controla o aparelho, né, do MTST, e como ele é um garoto, né, um garoto propaganda, uma prostituta aí da burguesia, ele utiliza esse aparelho aí para fazer demagogia com o sem-teto, enquanto eles estão morrendo de fome. Foi o caso que aconteceu na Bolsa de Valores, né? Ele fez os sem-tetos desfilarem por ali com osso tudo mais, enquanto eles estão passando fome, e essa ação não gerou, não deu em absolutamente nada. Aí depois, essa semana aqui, houve um grupo, né, que na verdade já nem era sem teto, era um grupo de jovens pequeno burgueses aí do PSOL, fez uma manifestação também de uma ação publicitária na frente da casa do Flávio Bolsonaro. E uma coisa interessante é que todas essas ações, né, do MTST, que controladas pelo Boulos não fazem cócegas à burguesia, elas são muito repercutidas na imprensa e muito bem vistas, né, muito bem noticiadas ali, ao contrário do que acontece quando os Black Bloc estão na manifestação, ou quando o MST faz uma ocupação, quando aí a imprensa fala bandidos, vândalos, terroristas, tudo mais. No caso do MTST, ela fala que são pacifistas, né, Natália? Exatamente, Vasco. Por exemplo, eu não vi noticiar, a Folha não noticiou que as ocupações lá na Zona Sul estão com ordem de, como chama, reapropriação de... Me escapou a palavra. Reintegração. Reintegração de posse lá na Zona Sul. Mesmo tendo perdido em primeira, segunda instância, o proprietário tendo perdido lá o terreno, eles ainda estão tentando fazer reintegração, e é uma ocupação com milhares de famílias, milhares de pessoas, famílias, centenas de famílias lá. Isso aí você não vê na Globo. Olha, o Boulos ainda é presidente do MTST, né? Então, alguma coisa está errada aí. O povo do MTST passa um desespero, passa uma necessidade, um frio naquelas barraquinhas ali, e é usado, na minha opinião, como massa de manobra de campanha, porque o povo sofrido, o povo do MTST, o MTST é legítima luta. Agora, o resto não foi. Exatamente, é uma manobra eleitoral, né? O Boulos está utilizando isso daí com apoio, né, da imprensa burguesa, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, que noticiou essa ação aí na frente da casa do Flávio Bolsonaro, ela noticiou de uma maneira muito, nossa, protesto legítimo, pacífico, tudo mais, e aí enfiou ali uma declaração do Boulos, uma declaração que não é que a Globo, que a Folha pegou do Twitter do Boulos, por exemplo. A Folha chegou lá, pediu uma declaração para o Boulos. Imagine como que deve ser também para a Folha entrevistar o Boulos, né? O cara, acho que o repórter da Folha só saiu da sala dele, entrou na sala do lado onde estava o Boulos, e aí pediu para o Boulos dar uma declaração. O Boulos, claro, lógico, mas eu faço o que você quiser. Se quiser, eu trago um chá para você, tudo mais, né? Porque ele é um funcionário servo da Folha de São Paulo. E aí, a Folha de São Paulo entrevistou o Boulos, tudo, para falar sobre essa manifestação do MTST. Imagina, vocês acham que a Folha ia fazer o mesmo num protesto de petistas, aí vai lá entrevistar o Lula? Ou então um protesto do MST para entrevistar o João Paulo Rodrigues, e falar o que ele achou, né? A Folha de São Paulo, a imprensa, nunca tratou um movimento popular bem. Nunca. Sempre ataques. Imagina, depois, quem sabe, se a gente pode fazer o programa da semana que vem mostrando algumas capas da Veja contra o MST, por exemplo. Capas do Estadão
contra o MST, para vocês verem. A gente vai fazer o programa da semana que vem comparando a cobertura da imprensa quando se trata de ações do MST, do PT, da CUT, com ações do MTST e do PSOL, para vocês verem que o que a gente fala é muito bem embasado, né? Realmente uma discrepância.